Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, que o Senhor seja exaltado em glória, em nome do Senhor Jesus, seja a Tua bênção sobre o Teu povo, seja a Tua bênção sobre aquelas pessoas que buscam Te querer, que buscam se aproximar de Ti, em nome de Jesus eu agradeço, em nome de Jesus eu abençoo a Tua vida, amém. Amém. Às vezes Deus nos dá experiências para a gente crescer. Às vezes Deus nos dá experiência para a gente ser diferente. E o principal de Deus nos dar algumas experiências é para que haja transformação. A palavra transformação vem do latim transformar, através, formare é você fazer uma modificação, ter uma nova forma. Então é através de uma nova forma. Transformação ou mudança é uma transposição de um estado anterior para um novo estado. Deus está te transformando para um novo estado. Deus está te transformando para uma nova posição. E é isso que você e eu temos que estar acordados para isso. Na lei da oração, na lei da fé, a gente sabe o que crer, nós sabemos em quem crer. Na oração a gente vai clamar, a gente vai pedir e agora a gente vai exercitar. É a prática de algo que a gente aprende, é a prática de algo que a gente tem fé, é a prática de algo que nós cremos. Esse momento é para pessoas que querem abrir mão de muitas coisas para estar presente e mais próximo do Senhor. Agora, você sabe o que nos afasta do Senhor? O que nos torna distante do Senhor? Nós sabemos que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. Sabemos que o pecado original, ele aconteceu por causa da desobediência, ou seja, não foi obedecida a palavra de Deus, não foi obedecida a voz de Deus, a orientação de Deus, não foi ouvida, não foi obedecida. Isso cria uma separação de Deus. Ou seja, quando nós escutamos a palavra e o desobedecemos, isso nos afasta de Deus. Agora a pergunta que eu faço a você: como é que eu sei que aquela palavra veio do Senhor? Como é que eu sei que eu tenho que obedecer esta e não aquela? Algumas doutrinas, algumas religiões falam que se tem que adorar uma vaca, tem que se adorar a natureza, para você estar em paz com você mesmo, você tem que entrar em uma meditação profunda. Tem tantos caminhos, por que aquele é o caminho? Por que eu escolho este caminho? Porque este é o caminho correto? Porque Cristo veio e apresentou a sua voz e disse: eu sou o caminho. E aí Cristo, através do Espírito Santo e da fé que Deus coloca em nosso coração, nasce em nosso coração e a gente começa a crer na sua palavra, e a sua palavra vem para nós e a gente vai obedecer. E quando a gente obedece, a gente entra nesta comunhão. Quando é que há a quebra da comunhão? Quando há a desobediência ou a falta da própria fé. Então, quando entra nesse aspecto é que a gente se afasta. Agora, como é que se aproxima de Deus? Como é que Deus faz a gente se aproximar cada vez mais dele? Eu já tenho a palavra, eu já creio na palavra, eu já tenho fé, já estou obedecendo, mas aí daqui a pouco, daqui a alguns tempos, daqui a uma hora que você nem imagina, você começa, mesmo na obediência, mesmo na fé, mesmo na certeza de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, você que está ali firme com o Senhor, daqui a pouco está enfrentando uma dificuldade. Daqui a pouco está enfrentando uma luta financeira, uma luta emocional, uma luta espiritual, uma luta física através de uma doença, uma luta através da família, uma luta através de coisas econômicas. Bem, às vezes acontecem algumas lutas, e aí você começa a pensar: bem, por que eu estou passando por isso? O que é que está me fazendo passar assim? E aí sabe o que acontece? É Deus exercitando. Deus exercita o seu povo através de experiências. As experiências são através de correção quando há desobediência. Num caminho eu tenho realmente uma correção, é algo forte que você tem, porque houve uma desobediência. Ou você está na obediência e vem uma provação. Mas ambas vão te tirar de uma posição e vão te transportar para outra posição. E é isso que Cristo nos ensina. Ele diz que eu vou mexer na sua vida, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou permitir experiências na sua vida, porque você vai passar anos, você vai ter anos aqui vivendo.
E durante estes anos eu vou dar experiências para você passar. E nestas experiências o que Deus quer é que você tenha mais proximidade dele. Através da fé, lembra que nós vimos? Qual é a fé? Eu creio que isso que eu estou passando é momentâneo, eu creio que vou superar. Através da oração, meu Pai entra em meu favor, Senhor, diminui este problema, Senhor, abre as portas, Senhor, faça com que eu consiga compreender. E através do exercício, que é a prática, que é todo dia saber, Senhor, está difícil, mas eu estou levando até o fim. Senhor, está complicado, mas eu vou levar até o fim. Vocês que fazem exercício, alguém que faz academia, ou que faz exercício aqui, hoje está levantando 5 quilos, amanhã está levantando 6 quilos, depois está levantando 8 quilos, depois está levantando 10 quilos, daqui a pouco está levantando 15 quilos. Por quê? Porque o exercício vai te capacitando, se tão somente não desistir. Nós vamos levar agora aqui algum tempo, não é transformação, eu quero levar você agora até a vida de José. José, o filho querido de Jacó. O filho mais querido de Jacó. Filho da amada, filho de Raquel. O querido, ele e Benjamim, os dois queridos dele. Ele nem deixava trabalhar, ele mimava muito José. José era muito mimado, José tinha a capa de Jacó, José tinha o melhor de tudo. E era um pouquinho ousado, né? Gostava de aparecer um pouquinho, tal, mas o que aconteceu? Daqui a pouco os irmãos sentem tanta raiva dele, coloca ele num poço e vende ele para comerciantes do deserto. Eles venderam José. José podia ter pensado, meu Deus, eu perdi tudo. Meu Deus, meus irmãos me traíram. Meu Deus, meus irmãos me venderam. Ele poderia amaldiçoar a Deus. Ele ficou na dele, ele ficou lá. Ele chegou até o Egito, conseguiu chegar lá na casa de Potifar e teve uma boa... Ele era bom, ele era bem letrado ali, nas condições que tinha para estar administrando a casa de Potifar, e começou a administrar, e ele era inteligente, ele tinha a bênção de Deus sobre ele. E aí ele já deve ter pensado, agora eu estou bem, agora eu estou tranquilo, olha lá, eu saí daquele deserto, eu saí daquilo lá tudo, e agora eu estou aqui na casa de Potifar. Aí vem uma prova para ele. Vem uma mulher se entregando para ele lá, querendo que ele ficasse com ela. Ele rejeita isso, porque ele tinha alguns princípios que ele não queria aceitar isso. E ele pega e se afasta. E no que ele se afasta, há uma incriminação dele sem ele merecer, e ele é preso. Ele poderia ter escolhido um outro caminho. Ele poderia ter escolhido um caminho de, bem, eu vou aproveitar a situação e vou ficar aqui. Mas ele não quis se contaminar com isso. O que ele fez? Ele recusou, mas foi preso. E quando preso, ele poderia estar pensando, meu Deus do céu, olha só, eu fiz tudo que eu faço certo, tudo que eu faço, eu vou passando por dificuldades. E ali preso, ao invés de ele baixar a cabeça, em vez de baixar a guarda, em vez de desistir de tudo, ele começa a ser bom para todos. Ele interpreta sonhos, ele interpretou sonhos ali, ele interpretou e ele pegou e falou assim, olha, lembra de mim quando vocês forem para lá. Lembraram coisa nenhuma. E ali ele pode ter pensado, eu faço bem para todo mundo e ninguém lembra de mim. Eu faço bem para todo mundo e ninguém fala de mim. Eu fiz o que era certo e eu estou aqui preso. Eu sempre obedeci meu pai e eu fui vendido para o deserto. Olha quanta coisa na cabeça de José. E aí daqui a pouco ele está na frente de Faraó, interpreta o sonho de Faraó e é colocado como segundo no reino. E o que vem na mão dele? Quem vem na mão dele? Comer na mão dele? A família, os irmãos que tinham vendido ele. E ali ele chega e ali ele tem a percepção quando ele diz, Deus me separou para estar nessa posição para abençoar o nosso povo. E aí ele entendeu a missão dele. Então quando a gente às vezes vê aqui algum momento que na verdade toda a correção parece não ser causa de alegria.
A provação, o problema quando vem, às vezes não parece que é uma coisa boa, às vezes parece que é sofrimento, às vezes parece que é dificuldade, às vezes parece que é tristeza, às vezes parece que é angústia, às vezes parece que é aflição, mas o Senhor está preparando o teu coração para você crescer, o Senhor está preparando você para poder cada vez mais atingir uma nova forma, transformar, ter uma nova forma através da sua vida, através das suas experiências. Por isso, não abra mão das experiências, não rejeite as experiências, não critique as experiências, não jogue para fora as experiências, mas viva as experiências, porque você está sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, de pouco em pouco. O Senhor está te transformando, o Senhor está te renovando, o Senhor está te fortalecendo. Não vamos longe, vamos para Moisés. Vamos para Moisés. Moisés que foi tirado do meio do Nilo, e ali o segundo ali junto com o seu irmão, ou que era preparado para Faraó, ele tinha do bom e do melhor, foi defender um hebreu, acabou sendo perseguido, foi para o meio do deserto e começou a viver no deserto. E no deserto ele aprendeu a viver no deserto, porque ele não sabia ainda que ele tinha que ficar 40 anos no deserto. Ficasse ele só lá no bem bom, no trono de Faraó, não era o Moisés que Deus estava preparando. Deus permitiu as coisas acontecerem a Moisés, porque Deus estava preparando Moisés. Deus sabia da história de Moisés, Deus sabia como ele ia se comportar durante todas aquelas lutas, Deus sabia como ele ia confrontar-se com Faraó novamente, e o que ele precisaria fazer, o que ele precisaria. O Deus que ele estava lá apresentando, não era o Deus quando ele tinha 40 anos, era um Deus que ele já estava com os seus 80, era um Deus que ele já estava muito experiente, ele já estava preparado para assumir. Você está sendo preparada para assumir uma posição que Deus quer você. Às vezes você tem 20 anos e você não tem uma visão do todo. Às vezes você tem 30 anos, você não tem visão do todo. 40 anos ainda não tem, 50 anos não tem, 60 anos, 70, 80 anos, às vezes você vai ter a visão do que Deus quer para a sua vida. Que tal começar antes? Que tal já entender e falar: Senhor, eu estou querendo ser transformada por Ti, eu quero ser transformado por Ti, então eu vou entender cada experiência, cada aflição, cada dificuldade, eu vou entender como uma prova que o Senhor está me dando para que eu possa crescer. Isso é a lei do treinamento, isso é a lei do exercício, é Deus que está te treinando, é Deus que está te capacitando. Se você pede para Deus te dar paciência, Ele não vai te dar paciência, né? Que nós já vimos isso. Ele vai te dar experiências para você treinar a sua paciência. E é assim que Deus nos faz. Ele nos faz treinar através de várias experiências, desde que queiramos aprender, desde que a gente aceite que a gente vai aprender com essas experiências, desde que não blasfememos, não critiquemos, não briguemos, não desistimos, não. Mas a gente pega com toda a fé e certeza e diz: eu vou até o fim. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que essa é a minha luta, eu sei que essa é a minha cruz, eu sei que essa é a minha dificuldade, eu sei que é isso que eu tenho que passar, mas eu sei que no final da história está lá: serei mais do que vencedor por Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor. É isso que Deus quer fazer com a sua vida, é isso que Deus quer fazer com a minha vida. Ele quer nos treinar, nos capacitar, nos transformar, e é aos poucos, é uma ação aqui, é o que acontece na segunda, é o que acontece na quarta, é o que acontece em fevereiro, é o que vai acontecer em março, é o que acontece em 2019, outro vai acontecer em 2021, e aquilo vai se transformando e vai te preparando para ser um grande servo, uma grande serva de Deus. E é isso que Deus quer da sua vida, e é isso que Deus quer da nossa vida. Ele quer nos treinar. Fé que vem dele, essa é a grande lei. Oração, que é para a gente ter certeza de que as coisas estão vindo de Deus e que a gente pode estar trazendo a nossa reivindicação para Ele. Treinamento, a capacidade, a resiliência de receber a pancada, aceitar lá e ir até o fim e não desistir. E na semana que vem nós vamos ver a lei da aflição recompensada, que é você passar pela aflição, mas ter a recompensa.
e ter a recompensa disso. Saibamos agora, hoje, que eu e você estamos sendo treinados nessa terra para algo que está por vir, para algo que está para acontecer. Isso faz parte de um momento, isso faz parte de um treinamento, isso faz parte, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, terminar um ensino, terminar uma faculdade, uma pós, alguma coisa que seja, mas você sabe que ano a ano é complicado, porque tem que fazer prova, tem que estudar, tem que não faltar, você tem um limite de faltas, e você tem que ir lá, aí passa o primeiro ano, aí passa o segundo ano, aí passa o terceiro ano. Na minha época, a administração eram 5 anos, eu fiz 5 anos, meu Deus, quando eu terminei, falei, oh glória a Deus, terminei, mas depois teve mais economia, mais 2 anos, não, 1 ano e meio na realidade, que era para complementar. Depois aí veio mais a especialização, o mestrado, e aí aquilo e vai, e aí quando você termina assim, ai que bom, que glória a Deus, ainda vem mais pela frente. Bem, a gente gasta esse tempo para crescer, a gente gasta esse tempo para se aperfeiçoar, e na palavra de Deus, e na vida que o Senhor quer para a gente, você acha que não está acontecendo a mesma coisa? Um primeiro ano onde você tem uma dificuldade, às vezes com a família, às vezes com o filho, às vezes com a filha, às vezes com o marido, com a esposa, às vezes com o pai, com a mãe, às vezes com os irmãos, ou às vezes na empresa, às vezes na escola, às vezes com os amigos, e aí você vai lá e passa por essa primeira prova, depois tem uma segunda, depois tem uma terceira, daqui a pouco você termina, a universidade da vida e você passa para a pós-graduação da vida, em problemas mais difíceis, problemas mais complexos. José foi passando cada vez por problemas mais complexos. Daniel foi passando por problemas cada vez mais complexos. Davi passou por problemas cada vez mais complexos. Mas eles iam passando, iam acreditando, iam virando história. Quem sabe você não está sendo contado uma história de você? Quem sabe lá nos céus não está sendo registrada uma história a seu respeito? Como é que você está enfrentando as lutas? Como é que você está enfrentando as dificuldades? Como é que você está enfrentando as provações? Como é que você está enfrentando os seus treinamentos da vida? Por isso, meu querido e minha querida, você que está vindo de sábado aqui, você saiba que Deus está te separando para você ser um grande homem, uma grande mulher na mão de Deus. É isso que Deus quer da tua vida. Ele quer te capacitar, te preparar para ser um grande, uma Ruth da vida, uma Noemi da vida, uma Esther da vida, quem sabe ser um Davi da vida. Quem é que Deus está te preparando para ser? Quem é que Deus está vendo lá na frente daqui a alguns anos, que está pregando, que está orando, que está jejuando, que está clamando e os céus estão se abrindo? O que Deus quer de você, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Essa foi a grande ordenança dele, esse foi o grande mandamento dele. E quem sabe você está dentro desse projeto grande de Deus. Quem sabe você não é um daqueles que ele escolheu para estar levando a sua palavra. Quem sabe Deus não colocou você aqui para você estar orando por enfermos e eles sendo curados. Quem sabe você não está aqui para orientar pessoas que estão perdidas, sem caminho. Pessoas que já passaram pelo que você já passou por o que elas estão passando e pode estar orientando. É isso que Deus quer com essa lei do treinamento. É você entender que você está sendo preparado para uma obra de transformação da sua vida e transformação da vida de quem for passar pela tua vida. Essa é a palavra do Senhor. Fé vem de Deus, Ele coloca no coração e faz você crer na verdade. Oração é a sua conexão direta com Deus, todo dia, toda hora, todo momento, frequente, sem parar. E treinamento é prática, é exercício, é provação, é dificuldade, é aflição, é até tribulação. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. E essa é a vitória que vence o mundo. A tua, a minha, a nossa fé. A fé que vem do alto, que entra no nosso coração e nos faz ser vencedor. Não tem batalha que você não vença. Não tem aflição que você não supere. Não tem dificuldade que você não vai desatar. Não tem nada que vai te separar do amor de Deus. Por isso, tenha fé, tenha firmeza, tenha certeza, tenha aquela convicção de que você está no caminho do Senhor, que o Senhor vai te abençoar,
em que nada vai te derrubar. Só tenha essa certeza. E treine, e se capacita, e se exercite. Tem uma frase no exército que eles usam, que é assim: treinamento difícil, batalha fácil. Treinamento fácil, batalha difícil. Por isso, aproveite cada momento da tua vida para sentir como um treinamento, te preparando para algo maior. Ah, mas eu já estou velhinho, velhinha, né? Já estou no finzinho dos tempos, né? Que nem meu pai, eu ligo pro meu pai, é um barato. Eu ligo pro meu pai, e aí pai, tá tudo bem? Ele, tô morrendo. Ele tá morrendo já faz mais de 40 anos que ele vai ficar até os 100 e poucos anos, né? Mas ali, ó, Deus tem obra na vida dele também. Deus tem obra ainda na vida da minha mãe. Deus tem obra na vida dos teus pais. Deus tem obra nas nossas vidas. Enquanto tivermos fôlego, tem obra para acontecer. Então Deus vai usar as experiências para nos transformar. Agora, não pode você pegar um treinamento de Deus, uma experiência que Deus está permitindo acontecer com você e não se exercitar com ela. Se Ele te dá dando essa experiência, vai lá e se exercita. Está passando por aflição? Dobra joelhos. Senhor, eu estou passando por aflição, mas sei que isso é uma aprovação, eu sei que isso é um treinamento e eu vou ser vencedor. E aí você é vencedor e aí você fala, passei. Porque você foi lá, você agarrou a situação. Você não deixou a situação passar por você. Você agarrou a situação e você passou por ela. Quando você deixa a situação passar por você, é assim. Eu vou dar um exemplo para ficar claro, para ninguém pensar que não entendeu. Vamos lá. Vamos dizer que eu estou aqui, aí vem um problema, me acontece aqui um problema tal. Aí eu pego, ai meu Deus, por que isso está acontecendo? Ai meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Aí daqui a pouco o problema passa. Sabe o que aconteceu? O problema passou por você. Ele passou. Você não aproveitou para crescer. Você deixou ele passar. Você chorou, gritou, não entendeu, criticou tudo, tal, sofreu e deixou o negócio passar. Outra forma agora. Vem o problema, você pega aquilo lá, peraí, tá vindo o problema aqui? Senhor meu Deus, eu estou passando por esse problema, eu quero entregar ele na tua mão, eu quero que o Senhor me abençoe nisso. Aí no outro dia continua, Senhor, ainda estou vivendo esse problema, Pai, por favor me dá essa graça, eu creio que o Senhor está querendo que eu vença, o Senhor quer que eu vença esse problema. Aí vai o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, uma semana depois você vence o problema. O que aconteceu? O problema passou por você? Não, ele não passou por você, você segurou ele, você agarrou ele, você levou ele nas mãos, você passou por ele. Não foi o problema que passou por cima de você. Foi você que segurou e passou por cima do problema. Então não deixa o problema passar por você não. Aproveita a oportunidade para orar. Aproveita para lutar contra o diabo. Aproveita para se capacitar cada vez mais. Aproveita para enfrentar a situação. Para com choro. Tá entendendo? Para com choro. Senão o problema te atropela. Atropela um, atropela dois, atropela três. Aí minha filha, meu filho, é a vida inteira reclamando da vida. É a vida inteira, porque problema não vai faltar. A gente só precisa saber se ele vai passar por cima de você ou você vai passar por cima dele. E eu creio que deve ter ficado claro. Essa é a lei do treinamento. É pegar as oportunidades da vida, as dificuldades da vida, as aflições da vida, segurar bem no cangote, que nem segura-se um touro bravo, e vai falar, meu amigo, aqui, hora aqui é comigo, aqui é eu e o Senhor contra você. Nós vamos te vencer, problema. Nós vamos batalhar contra você, problema. E nós vamos vencer, problema. Nós vamos vencer você. Você não vai passar por cima de mim. Eu vou passar por cima de você. Com oração, com fé, com jejum, com meus irmãos orando também junto comigo, com crescimento na palavra, com cada vez mais convicção. Problema? Eu vou passar por cima de você. E não é você que vai passar por cima de mim. Essa é a lei do treinamento. Espero que você tenha pego essa lei e aplique. Fé, oração, treinamento. Semana que vem, algo um pouquinho mais pesado, que é a aflição, mas a recompensa na aflição, que nós vamos ver. E não deixa de ler Hebreus 12, capítulo 12, versículos do 9 até o 11. Te fortaleça mais um pouquinho. Quer aprofundar mais? Leia a história de José, leia a história de Moisés, leia a história de Daniel. E aí você vai ver que eles tiveram dificuldades, mas pegaram os problemas na mão,
e foram para cima e saíram mais do que vencedores. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua orientação e pelos obreiros capacitados que o Senhor está preparando agora. O Senhor está preparando pessoas que queiram praticar o treinamento cristão, o treinamento de viver dificuldades, aflições e tribulações e vencê-las pela fé, pela oração e pela determinação de vencer. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos para que a glória de Deus se manifeste sobre eles com fé, com oração e com muito treinamento nas provações. Que o Senhor nos abençoe e guarde em nome de Jesus. De Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, um beijo no coração, tchau.